E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Química pra Tu, e aqui quem fala é Ingrid Valesca. Mas antes de vermos o assunto, peço para que vocês se inscrevam no canal, ative as notificações para ser avisado sempre que sair vídeo novo e não esqueça de compartilhar com os amigos, beleza? Bem, a aula de hoje vai ser continuação do que a gente viu nos vídeos anteriores falando sobre o estudo dos gases. Na aula de hoje, a gente vai começar falando sobre a diferença entre um gás real e um gás ideal ou um gás perfeito. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre as características de um gás ideal, que seriam que as partículas se encontram afastadas umas das outras e praticamente não ocorre interação entre elas, pois elas possuem um alto grau de liberdade. Para a gente poder entender um pouquinho, vamos analisar esta imagem. A gente vê que as partículas desse gás dentro desse recipiente, elas colidem contra as paredes do recipiente, mas a gente quase não vê interação entre as próprias partículas, ou seja, elas se colidindo entre si. Então, essa daqui seria a ideia de um gás ideal ou gás perfeito, é como se fosse um modelo. Mas, na realidade, os gases que a gente conhece não se comportam dessa forma, e eles são chamados de gases reais. Podemos ver através dessa imagem que as partículas, além delas se colidirem com as paredes do recipiente, elas se colidem entre si, ou seja, há uma interação. Porém, para alguns gases, quanto mais a gente diminuir a pressão e a gente aumentar a temperatura, mais próximo esse gás real vai se tornar o seu comportamento de um gás ideal. Então, a gente pode falar também sobre transformações gasosas. E aqui a gente vai falar sobre 3 transformações gasosas, que é a transformação isotérmica, a transformação isobárica e a transformação isocórica, que também pode ser chamada de isométrica ou isovolumétrica. Nós vimos nos vídeos anteriores que a gente falou sobre 3 grandezas de estado, que foi a pressão, o volume e a temperatura. Por isso que aqui nós temos 3 transformações gasosas, porque para cada uma delas, uma dessas grandezas vai ser constante. A primeira que a gente vai falar é sobre a transformação isotérmica. Iso significa mesmo e térmica significa temperatura. Então, aqui a gente vai ter a mesma temperatura, ou seja, temperatura constante. E para essa transformação isotérmica, temos a lei de Boyle, que foi definida em 1662 e dizia que para uma massa fixa de um gás mantida a temperatura constante, o volume ocupado pelo gás é inversamente proporcional à pressão exercida sobre ele. Então, na prática, o que isso significa, né? Nós temos essa equação aqui de P1V1 igual a P2V2, onde P é a pressão, V é o volume, e eles aqui vão ser modificados, né? Vão ser alterados numa condição que a gente tenha para o gás, porém a temperatura vai ser constante. Aqui a gente tem um produto, né, da pressão pelo volume. Como a gente tem um produto, então é por isso que é inversamente proporcional a pressão e o volume. Quanto mais eu aumento a pressão, mais o meu volume diminui. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais eu aumento o volume, mais a minha pressão diminui. E o que significa aquele K ali? Aquele K é uma constante. Matematicamente, 2 grandezas são inversamente proporcionais quando o seu produto é uma constante. Aqui a gente tem o gráfico, que tem no eixo Y a pressão e o eixo X está em função do volume. E a gente tem essas hipérboles, que são chamadas de isotermas. E daí a gente vê que, para cada condição dessa, nós temos uma temperatura constante. Isso não significa dizer que não podemos ter condições com temperaturas distintas. Por exemplo, nesse sistema 1, eu posso adotar que minha temperatura constante para esse sistema seria 25 graus Celsius. Para a temperatura 2, poderia ser 30 graus Celsius e para a temperatura 3, 40 graus Celsius, certo? Para cada uma dessas temperaturas, eu vou ter ela constante, tanto no estado inicial quanto no estado final. Mas no meu estado inicial e no meu estado final vai estar variando pressão e volume. Mas não significa dizer que não podemos ter sistemas com temperaturas diferentes, certo? E nesse caso, por que a temperatura 3 é maior do que T2, que é maior do que T1, no caso dessas isotermas? A gente pode avaliar o seguinte, que quanto maior for o produto entre P vezes V, maior vai ser a temperatura.
Então, é por isso que nesse caso, T3 aí, que no caso é a temperatura 3, vai ser a que tem a maior isoterma. Nesse exemplo aqui, nós temos essa imagem que nos mostra que quanto mais eu diminuo o volume, mais a minha pressão aumenta. E o contrário também é verdadeiro, né? Quando o volume lá a gente percebe que ele está maior, significa dizer que a pressão ela está menor. O próximo exemplo que a gente tem para falar é sobre a transformação isobárica. Iso é mesmo e bárica é de pressão. A gente deve lembrar, para ficar mais fácil, lembrar do bárica, lembrar do barômetro lá de Torricelli que a gente falou, que foi daquela torre de mercúrio que ele mediu para ver quanto de altura tinha a pressão atmosférica, que era de 760 milímetros. Então, isobárica lembra de barômetro, que é relacionado à pressão. Então, aqui a gente tem a mesma pressão, ou seja, teremos aqui uma transformação que tem pressão constante. Então, o que vai variar vai ser o volume e a temperatura. E para a transformação isobárica, a gente tem a lei de Charles e Gay-Lussac, que diz que para uma massa fixa de gás mantida a pressão constante, o volume ocupado pelo gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Então, na prática, a gente tem essa fórmula de V1, T1, igual a V2 sobre T2. Aqui, a gente não tem mais um produto, né? Das duas grandezas. Agora a gente tem uma relação matemática que é a divisão do volume pela temperatura, e isso significa dizer que eles são diretamente proporcionais. À medida que eu aumento o volume, na mesma proporção eu estarei aumentando a temperatura, ou seja, se eu aumento em 4 vezes o meu volume, eu estarei aumentando em 4 vezes também a minha temperatura. Então, o gráfico, a gente não tem mais aqui umas isotermas, né? A gente vai ter essas retas. No eixo Y, a gente vai ter V, e no eixo X, a gente vai ter a temperatura. E aqui, a gente vai ter que a pressão 1 vai ser maior que a pressão 2, que vai ser maior que a pressão 3 nesses sistemas. Novamente, relatando para esse sistema, né? Os sistemas, eles podem sim ter condições com pressões diferentes. Nesse caso, o P1 aqui, ele pode ser 10 atm, P2 pode ser 5 atm e P3 pode ser 1 atm, certo? Então, aqui em P1 eu tenho minha pressão constante, mas eu vou ter volume e temperatura variando. Porém, eu posso ter sim outras condições, por exemplo, P2, que eu tenho outra pressão, que vai ser constante no meu estado inicial e no meu estado final para um determinado gás, mas eu vou ter volume e temperatura variando. Então, nesse caso aqui, por que P1 é maior do que P2, que é maior do que P3? Na fórmula anterior, a gente viu a relação entre pressão e volume. Quanto maior é a pressão, menor o volume. E por esse gráfico a gente pode perceber porque P1 é maior, porque no gráfico ali, quando a gente compara com o eixo Y, ele vai ter o menor volume em relação ao P2 e em relação ao P3. E agora, quando a gente vê essa imagem aqui, a gente pode perceber que quanto mais a gente aumenta a temperatura, mais a gente aumenta o volume. A última transformação que a gente tem para ver é a isocórica, que também pode ser chamada de isométrica ou isovolumétrica. Iso significa mesmo e volumétrica ou métrica ou córica significa volume. Então, aqui teremos o volume constante. E aqui se baseia na lei de Gay-Lussac, que diz que para uma massa fixa de um gás mantida a volume constante, a pressão exercida pelo gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Na prática, teremos essa fórmula de P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Então, aqui P1 sobre T1 vai ser o nosso estado inicial, P2 sobre T2 o nosso estado final. Aqui também vai ser diretamente proporcional, porque a gente tem aí uma divisão, né, de pressão sobre temperatura. Então, a mesma coisa da transformação isobárica. Se eu aumento minha pressão em 5 vezes, eu estou aumentando também a minha temperatura em 5 vezes. Aqui, a gente também enxerga no gráfico retas, não são hipérboles, e a gente pode fazer a mesma relação. Por que volume 1 é maior do que V2, que é maior do que V3? De acordo com a fórmula que a gente viu da pressão e do volume, V1 é maior por quê? Porque quanto maior o volume, menor a pressão. E olhando para o eixo Y, V1 vai ter a menor pressão quando comparado com V2 e quando comparado com o V3. Lembrando também, para o mesmo gráfico, que a gente pode ter condições distintas para volumes constantes, ou seja, em V1 eu posso ter 30
ml. Para V2 eu posso ter 25 ml e para V3 eu posso ter 30. Então não significa dizer que não posso ter volumes distintos, eu posso sim, certo? Porém, para cada condição dessa, eu vou ter meu volume constante, tanto no estado inicial quanto no estado final, mas o que vai variar vai ser a pressão e a temperatura. Na condição 2, por exemplo, digamos que seria outro gás, que tem aí um outro volume, isso é uma outra condição que vai ter volume fixo, mas a pressão dele inicial e a temperatura inicial vai ser diferente da pressão final e da temperatura final. E a gente pode ver isso através dessa imagem. A gente percebe que quanto mais eu aumento a temperatura, mais eu vou aumentar a minha pressão. E se eu diminuir a temperatura, eu diminuo também a minha pressão. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a relação dessas três variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, quando nelas ocorrem modificações simultâneas, ou seja, a gente não vai ter nenhuma dessas três variáveis de estado sendo constante. Então, o que é que a gente tem aqui agora? A gente vai ter a união dessas fórmulas que a gente viu. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Se vocês olharem direitinho, lembrando das fórmulas que a gente viu, quando a gente tem a transformação isotérmica, que é com temperatura constante, se a gente corta esse T aqui de baixo, a gente vai ficar só com a fórmula de cima, P1V1 igual a P2V2, que foi exatamente a fórmula que a gente aprendeu. Se a gente aplica isso também para a transformação isobárica com pressão constante, a gente corta aqui as pressões, a gente vai ficar exatamente com a fórmula que a gente também aprendeu, de V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. E, por fim, a transformação isovolumétrica com volume constante, se a gente corta aquele daqui da fórmula, a gente vai ficar exatamente com a equação que a gente aprendeu, de P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. E essa equação é chamada de equação geral dos gases. Então, o que isso significa dizer? Que eu tenho um gás no estado 1, que ele tem uma pressão, uma temperatura e um volume. E aí, quando eu parto para o estado 2, ou seja, eu vou mudar a pressão, a temperatura e o volume dele. Ou seja, aqui eu não tenho mais nada constante, eu estou mudando as três variáveis de estado desse gás, certo? E a gente também tem as condições normais de temperatura e pressão, que é chamada de CNTP. Nas CNTP, a minha pressão é considerada 1 atm, que é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio e que também é equivalente a 100 kPa. Ou se não quiser colocar na forma de quilo, deixar apenas em pascal, mais precisamente significa dizer que é 101.325 pascal. E a nossa temperatura nas CNTP é 0 graus Celsius, ou seja, passando para Kelvin, a gente soma com 273 aí, e nosso resultado vai ser 273 Kelvin. Mas a gente viu que na CNTP a gente tem pressão e temperatura, como sendo valores fixos, né? Mas e o volume, né? O que acontece com o volume? Qual é o valor do volume na CNTP? Então, a gente pode falar um pouquinho sobre o volume molar dos gases. O volume molar dos gases ele é ocupado por 1 mol de qualquer gás a uma determinada pressão e temperatura. Então, a gente vai ter aqui a relação do volume sobre o número de mol, que vai ser igual a uma constante. O volume molar ele é igual a 22,4 litros por mol na CNTP, quando sua pressão for de 1 atm e tiver a temperatura de 273 Kelvin. Mas, se a gente muda as condições, a gente pode ter outros valores de volume molar para os gases. Por exemplo, se eu mudo aqui a temperatura saindo de 0 para ser 25 graus Celsius, eu vou ter um volume molar agora que sai de 22,4 indo para 24,5 litros por mol. Se eu mudo agora a minha pressão para 1 bar, que é a mesma coisa que 10 a quinta pascal, eu vou ter que o meu volume molar vai ser 22,71 litros por mol. Mas na CNTP, onde eu vou ter a pressão de 1 atm e a temperatura de 273 kelvins, o meu volume molar vai ser de 22,4 litros por mol. Por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre a equação de Clapeyron, ou equação dos gases perfeitos e ideais. Primeiramente, a gente tem a fórmula que a gente tinha aprendido, né, da relação entre pressão vezes volume dividido por temperatura, que é igual a uma constante, que a gente viu que era a constante K. Só que aqui a gente vai mudar a letra agora, para ficar
de acordo com o que a gente aprende nos livros, que é a constante R, que é a constante universal dos gases. Só que essa relação de P vezes V sobre T, que é igual a constante, a gente aprendeu que sempre nas leis que a gente viu das transformações, que era sempre para uma massa fixa de gás. Ou seja, a gente está relacionando ali para 1 mol. Então, significa dizer que essa minha relação de P vezes V sobre T é igual a 1 mol de R. Só que, e quando eu quiser para um número qualquer de mol? Quando eu quiser calcular para um gás que não tenha uma massa fixa, eu quero para um número qualquer de mols. Então, o que é que eu faço? Se antes eu tinha essa constante para cada 1 mol, então agora é só eu acrescentar um nzinho ali e eu vou ter a relação agora para qualquer número de mol que eu queira. Então, quando a gente rearranja essa equação, a gente faz ali meio pelos extremos, eu vou ter a equação que a gente chama de equação de Clapeyron ou equação dos gases perfeitos, que é P vezes V igual a nRT. Quando eu tenho um gás na CNTP, que é a pressão de um ATM que a gente aprendeu, né? A temperatura de 273 Kelvin, ou também em alguns lugares é adotado 273,15 Kelvin, e o volume molar sendo 22,4 litros por mol, quando a gente coloca na fórmula, a gente vai ter que o R, que é a constante universal dos gases, vai valer 0,0820 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Só que esse valor de R, ele também pode mudar, porque aqui a gente está usando a pressão para 1 atm. Mas se eu usar 760 milímetros de mercúrio, o meu R vai ser igual a 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro por mol vezes Kelvin. Ou, se a gente usar a pressão agora em quilopascal, eu vou ter que meu R, que é a minha constante universal dos gases, vai valer 8,31 quilopascal vezes litro por mol vezes Kelvin. Ou seja, a depender do que a questão me peça, das unidades de medida que eu tenha na questão, eu vou aí adaptando o valor da minha constante universal dos gases. Então é isso, galera, a aula de hoje. Deixa aí nos comentários se você gostou da aula ou do vídeo, o que é que pode acrescentar, quais são as próximas aulas que vocês desejam ver. Clica no like para ajudar. Não esqueçam de me seguir também nas redes sociais. Tchauzinho e até a próxima!